Olá, seja bem-vindo, terça-feira, 15 de junho, bom dia para você que nos acompanha, agora são 9 horas e 3 minutos e está no ar o Bom Dia Jacareí. A gente começa trazendo os números da pandemia aqui no município. Segundo a última atualização, divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde, foram registrados até o momento 21.871 casos de Covid-19. Desse total, a notícia é boa, 20.580 pessoas já se recuperaram. Ainda aguardam o resultado do exame 5.556 pessoas e, infelizmente, já são 643 vítimas da doença. Em relação ao tratamento hospitalar, são 96 pessoas internadas. Dos casos confirmados, são 77 internações, sendo 43 em UTI, e dos casos suspeitos, são 19 pessoas internadas e até o momento 3 estão na UTI. Somados, os números representam então 89% de ocupação de leitos em UTI e 58% de ocupação em leitos de enfermaria. Sobre a vacinação, já passamos então a marca de 100 mil doses aplicadas, foram 100.448 doses aplicadas, ou seja, 30,41% da população já tomou então a primeira dose da vacina e outros 12,26% já está imunizado com a segunda dose. Lembrando que esses dados são atualizados diariamente nos canais de comunicação oficiais da Prefeitura e, claro, nós trazemos sempre essa informação aqui também no Bom Dia Jacareí. Hoje é Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. E para conversarmos sobre o assunto, estamos recebendo de forma online o advogado Carlos Guerra, que é presidente da OAB aqui de Jacareí, que envolve também Santa Branca e Salesópolis. Doutor Guerra, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Bom Dia Jacareí. Bom dia, Leilane, bom dia a todos os amigos telespectadores, os que estamos assistindo pelas redes sociais. Vamos aí conversar sobre esse tema que é tão relevante e tão presente nas nossas vidas. Tão presente, infelizmente, né? A gente falar que é um tema tão presente. Como que tá, doutor Guerra, para a gente começar essa questão da violência contra o idoso no Brasil? Esses números, eles têm crescido nos últimos anos, observado o número de aumento também nas denúncias. Qual que é o cenário no Brasil hoje? O cenário nosso aqui no Brasil, com relação à violência sobre a pessoa idosa, ele é desanimador, viu? Ele é um cenário muito triste, porque o idoso, nós temos uma cultura de não poder envelhecer, de ser feio envelhecer, ser fraco envelhecer, ser vulnerável envelhecer. Então, essa cultura, ela deixa o idoso de escanteio, ela segrega o idoso no seu dia a dia. E nós não temos políticas públicas em prol dos idosos. É uma pena. E, segundo o IBGE, em 1960, nós seremos, de cada 10 pessoas, seremos 6 idosos. Então, está na hora do comércio, da indústria, da sociedade, abrir essa porta para o idoso e começar a cuidar do idoso com dignidade, porque seremos a maioria em breve. É verdade, maioria, né? Tomara que a gente seja a maioria, mesmo que a gente consiga envelhecer com qualidade, né, doutor Guerra? Agora, a gente consegue exemplificar quais são os principais tipos, né, de violência? Ela não é só física, é emocional, pode ser patrimonial. Quais são esses principais tipos? Nós tivemos agora, com a reforma da Previdência, uma grande violência na pensão do idoso e da idosa, que foi tirar 40% do valor da pensão e foi proibir o acúmulo da pensão e da aposentadoria no seu teto. Isso, a reforma da Previdência já trouxe assim, uma grande violência para a saúde financeira e, consequentemente, para a saúde do idoso. Eu dou um exemplo de um casal que trabalhou a vida inteira, que progrediu e conseguiu aposentar aí com o teto da aposentadoria e com R$6 mil, com o óbito de um deles, o sobrevivente fica com a sua aposentadoria de R$6 mil
e só 20% da pensão com relação a outra aposentadoria. Então, essa reforma da Previdência, assim, pela União, pelo governo, pelo nosso Congresso, já fez um grande desserviço aos idosos. Outro exemplo que eu dou para você, que é muito do nosso cotidiano, é a fábrica de empréstimos consignados, que junta o genro, a nora, o filho, o neto, combinado com o sistema financeiro, que só tem como objetivo principal manter as metas, cobrir as metas. Então, eles empurram aí nos velhos, nos idosos, empréstimo consignado, e na maioria das vezes os próprios filhos, os próprios netos não repassam esses valores por idosos. E outra coisa mais grave ainda com relação ao que acontece muito nas instituições financeiras é que tem um limite de desconto nas aposentadorias, nas pensões, que é de 30%. Então, o que os gerentes, os filhos que mal intencionados e perversos fazem? Em vez de ele fazer um empréstimo consignado, que já está no limite, ele não pode, ele faz um empréstimo pessoal, que fica descontando, fica debitando na conta do idoso, mas é um empréstimo pessoal que não tem as garantias dos juros e as garantias das taxas do empréstimo consignado. Então, aí ele tem duas violências, assim, tanto no valor do empréstimo como na forma que ele está recebendo. E outras agressões são as agressões psíquicas, o trato, não lembrar o idoso de tomar seu remédio, não fomentar no idoso aí a atividade física, não lembrar do idoso dos seus compromissos. Então, existe esse distrato, assim, digamos, psicológico. E também a questão de isolar o idoso nas decisões da família. Nossa, muito doído tudo isso que o senhor está me falando, né, doutor Carlos? Porque ela vem de uma esfera nacional, partindo aí para núcleos familiares. Então, é preciso repensar, não só dentro dos próprios núcleos, né, como cuidar desse idoso, mas é preciso investir e também entender políticas públicas que venham de encontro para atender essas necessidades. Com certeza. Sempre que eu falo sobre esse tema, eu costumo dar como exemplo os anos 70, início dos anos 80, quando as mulheres estavam saindo para o trabalho e as crianças, os filhos não tinham com quem ficar. Aí nasceu as creches. Então, no começo tinha um preconceito, que estava terceirizando a criação dos filhos, que estava abandonando os filhos, e com o passar do tempo, as creches já incorporaram na nossa sociedade. Agora nós temos que fazer as casas de grande duração, de grande permanência para os idosos, porque também estamos já nessa fase. E os idosos de hoje, eu que estou com fazer 58 mês que vem, serei idoso daqui 2 anos, nós somos aqueles idosos que temos que cuidar dos nossos pais, que já têm 80, 90, e cuidar dos nossos filhos, que têm 30 e que ainda não saíram de casa. Então, nós estamos nesse sanduíche. Essa população dos anos 60, dos anos 70, ela está nesse dilema de cuidar dos velhos, dos pais velhos e dos filhos jovens que está com adolescência, 30, 35 anos, que é uma realidade por conta da falta de trabalho, por conta da falta de oportunidade e por conta também da nova visão do que é família, da nova constituição da família. E com relação às constituições da família, que estão cada vez mais individuais, muitos casais moram em casa separada, muitos casais têm um relacionamento mais aberto com relação ao relacionamento dos nossos pais, tudo isso vai impactar na velhice. O que é a nossa velhice? A nossa velhice é você colher tudo que você plantou na juventude. Desafiador. Peço licença, doutor Guerra, para daqui a pouco a gente volta a conversar sobre esse cenário múltiplo e muito desafiador. Mudando de assunto, um grupo de deputados esteve na última sexta-feira aqui na Câmara de Jacareí para divulgar um plano que pretende melhorar a vida de pequenos e médios comerciantes por meio da aprovação de projetos de lei na Câmara Municipal e que, claro, tem o objetivo, então, de aperfeiçoar a economia. O deputado federal Kim Kataguiri, o deputado estadual Arthur Duval e o vereador de São Paulo Rubinho Nunes visitaram a Câmara Municipal de Jacareí. O objetivo foi a divulgação do Plano Locomotiva São Paulo, que consiste em um conjunto de projetos de lei para ajudar os comerciantes neste período de pandemia, sem deixar de lado as questões sanitárias.
A maior parte das cidades que a gente tem apresentado, eles têm sido aprovados já nas comissões, alguns deles já foram transformados em lei, então sim, tem uma aceitação grande, né, por parte da Câmara dos Vereadores, a maior parte dos prefeitos também sancionando e concordando com os projetos. Eu acho que a gente tem uma perspectiva muito positiva de aprovar pelo menos nas principais cidades do estado de São Paulo. Os projetos eles são bem racionais, né? Eles são inclusive baseados em más experiências da cidade de São Paulo. Então, por exemplo, a redução da frota de ônibus, acumulando mais pessoas no transporte público, a redução do horário de funcionamento, aglomerando mais pessoas nos estabelecimentos num horário mais restrito. Então, os projetos eles vêm nesse sentido e também, né, no sentido de impedir o poder público de contrair novas despesas que não sejam relacionadas à saúde, segurança e assistência social. Dentre os pontos defendidos pelos parlamentares estão, por exemplo, a suspensão da cobrança de impostos, como IPTU, ISS-QN e ITBI, dos contribuintes que ficaram impedidos de prestar serviços e desenvolver atividades na pandemia, e a permissão de funcionamento dos estabelecimentos comerciais por 10 horas diárias. Destacaria a suspensão de pagamento de tributos para o comércio nesse momento difícil, né? Como você exige que alguém que está com a sua atividade parada, que está com a sua porta fechada em razão da pandemia, continue pagando essa tributação, né? É realmente uma coisa bastante complicada. E impedir também que haja limitação no transporte público, né? Que você tenha diminuição da frota de ônibus. Não faz sentido a gente pedir para que as pessoas mantenham o distanciamento social e o poder público, ao mesmo tempo, diminuir, cortar a frota de ônibus e obrigar as pessoas, num horário reduzido, a se aglomerarem dentro do transporte público, né? Projeto que proíbe o Poder Executivo de contrair novas despesas durante a pandemia. A gente sabe que, infelizmente, a responsabilidade de alguns gestores leva a gastos desnecessários. Então, proibindo novas despesas que não sejam aquelas com saúde, assistência social e segurança, a gente garante que o pouco dinheiro que sobra nos cofres públicos durante a pandemia, ele seja empenhado em setores que são essenciais e não gastos de forma abrupta, como bem entendeu o Executivo, como, por exemplo, com lives, como aconteceu na cidade de São Paulo. Para Arthur, a iniciativa é válida e pode realmente ajudar bastante o comerciante e micro e médio empresário de Jacareí. Tenho certeza que ninguém quer pagar mais imposto agora para político ter mais privilégio. Então, são projetos que têm apoio popular, têm apoio das lideranças e têm tido um bom resultado nas câmaras que a gente passou. Os parlamentares já passaram por outros municípios do estado de São Paulo, dentre eles alguns da região do Vale do Paraíba, onde também mostraram as ideias do projeto Locomotiva São Paulo. Sobre o projeto Locomotiva São Paulo. A gente volta então a conversar com o Dr. Guerra, que é presidente da OAB, sobre a questão do combate à violência contra a pessoa idosa. Dr. Guerra, a gente vive também um cenário muito difícil para a pessoa idosa no mercado de trabalho, né? Faltam oportunidades, às vezes existe o preconceito e também existe dentro desse cenário corporativo violência contra a pessoa idosa? Acho que a gente está sem o áudio do Dr. Guerra. Não sei se o microfone está habilitado aí, doutor. Oi. Aí, por favor, se puder voltar no comecinho da sua resposta. Somos sim, e esse ano de 2020 nós somos 1.300.000 idosos desempregados. Isso o IBGE teve um aumento significante em relação ao mesmo período, o mesmo primeiro semestre do ano passado. E a pandemia ela escancarou essa dificuldade dos idosos. Porque agora, sendo a população mais vulnerável com relação à pandemia, os empresários ficam mais receosos de admiti-los, mesmo considerando toda a experiência, mesmo considerando o bem que é a união dos idosos, dos experientes, com os jovens profissionais dentro da empresa. Desafiador também esse cenário, né? E aproveitando o gancho que o senhor falou da pandemia, esse cenário novo, né, que a gente vive de isolamento, né, de ficar mais em casa, agravou, de certa forma, essa questão, aumentou essa questão da violência contra a pessoa idosa ou não teve uma relação necessária? Nesse período de isolamento, a violência aumentou contra as crianças, contra as mulheres e também contra as pessoas idosas, porque as pessoas estão mais tempo juntos, sem perspectivas de uma melhora. Agora que a vacina está começando a chegar nas faixas etárias das pessoas entre 40 e 50 anos,
Então, mas as pessoas estão vendo a reportagem que acabou de passar sobre a questão do comércio, que é o setor que mais emprega, são os pequenos comerciantes. Então, todos esses fatores acumulados, eles levaram a violência para dentro de casa. E, com certeza, as pessoas mais vulneráveis, como crianças, mulheres e os idosos, são os mais atingidos. Perfeito. Peço licença ao senhor mais uma vez. Daqui a pouco a gente volta a conversar aqui com o Dr. Guerra. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, o IFSP, está com inscrições abertas para cursos técnicos gratuitos aqui na cidade. São 80 vagas, sendo 40 para o curso de Administração e outras 40 para o curso de Design de Interiores. A seleção dos candidatos será feita por meio de análise de histórico escolar, então não haverá provas. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site, que é o processoseletivo.ifsp.edu.br, e isso até o dia 29 deste mês. Bom, e o programa Capacita Já tem mais de 20 cursos gratuitos com inscrições abertas, e quem nos traz mais informações é a Isabela Correia, que está ao vivo com a gente. Isa, bom dia. A gente volta a falar então do Capacita Já, que continua com oportunidades. É isso mesmo, Lê. Bom dia para você, bom dia a todos que estão nos acompanhando aí de casa. Hoje eu trago informações sobre o programa Capacita Já, que é realizado por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico aqui da cidade. O programa está com vagas abertas para mais de 20 cursos gratuitos de qualificação profissional, com parceria com instituições renomadas como Sebrae e Senai. Entre as áreas disponíveis estão Excel básico, noções básicas de mecânica automotiva, segurança no trabalho, gestão em agronegócios, aprimoramento PET e veterinária, finanças pessoais, entre outras áreas. Esse curso é realizado totalmente de forma online entre esse mês de junho e o mês de julho. E para se inscrever é necessário ter mais de 18 anos. E, claro, ser morador aqui da cidade. As inscrições acontecem de forma direta no site jacareí.sp.gov.br/Capacita Já. Lá também é possível ter acesso na íntegra à lista completa dos cursos, além, claro, das datas limites de inscrição. É possível também ter mais informações na Sala do Empreendedor, no telefone 3955-9169 ou mandar mensagem no WhatsApp 992374733. Uma ótima chance para os munícipes aqui da cidade conseguirem se profissionalizar de maneira gratuita. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Isa, por trazer boas notícias para a gente nessa terça-feira de manhã. E tomar a segunda dose da vacina contra a Covid-19 não impede a contaminação e a transmissão da doença. Por isso, mesmo com a imunização, os cuidados continuam sendo necessários. Foram meses esperando pela vacina contra a Covid-19 e, às vezes, a ansiedade pela segunda dose tira o foco dos cuidados necessários. Cássia já completou seu ciclo de vacina. Ela conta como se sente mais protegida. A gente estava muito ansioso, né? Estávamos muito ansiosos para tomar a vacina. E agora, com a segunda dose, eu me sinto também mais segura, até porque também eu tenho um bebê em casa, né? Mesmo assim, entende que o fim da pandemia do coronavírus depende do compromisso com o outro. Por mais que a gente pegue de uma maneira mais branda, mas as outras pessoas que não se vacinaram, elas ainda correm um risco, né? De vida e tudo. É questão de se resguardar. Não é só cuidado com a gente, é o cuidado com o outro também, né? A infectologista Flávia Maciel confirma que a vacina não impede a contaminação da doença e, por isso, continua sendo fundamental o seguimento dos protocolos. Você faz os anticorpos e caso a infecção aconteça, você pode não adoecer ou com os anticorpos talvez fazer um quadro mais leve, de menor gravidade, né? Então é importante, tanto durante a vacinação quanto após a vacinação, a gente manter os cuidados. De acordo com as instituições e organizações da saúde, à medida em que o coronavírus se espalha, acontece o processo de mutação do material genético, que pode contribuir para novas variantes, linhagens e cepas, que são grupos de variantes que se comportam diferentes do vírus original, tornando a Covid-19 mais forte ou ainda mais transmissível.
Aqui em Jacareí, menos de 15% da população foi vacinada com a segunda dose dos imunizantes. Isso significa que o cuidado continua sendo indispensável, tanto para evitar um novo contágio, quanto para a não transmissão do vírus. A gente sempre mantém as orientações com relação aos cuidados na pós-vacinação, né? Conforme eu falei, o uso de máscaras, álcool em gel e higienização das mãos. E a gente entende que pelo menos com um pouco mais de 80% de pessoas vacinadas é que a gente vai realmente ter uma maior segurança, o que ainda não é a realidade no Brasil, né? Então nós temos que manter os cuidados. Enquanto o cenário ideal não chega, a solução mais segura é seguir a ciência, assim como faz a dona Judite, que tomou a primeira dose da vacina e já sabe bem o que fazer quando estiver totalmente imunizada. Tem que continuar usando a máscara, usando o álcool gel, não pode ficar abusando porque o vírus nunca que acaba, né? Então você toma a vacina, fica imunizado, mas não pode descuidar. Dona Judite, certíssima. É extremamente importante que todos nós, quem já tomou a vacina, quem ainda não tomou, que é meu caso, continue usando máscara. É mais do que uma questão de cuidado consigo mesmo, é uma questão de cuidado também com o próximo, né? De cuidar do outro, empatia, que está tão em falta aqui nesses tempos difíceis de pandemia, né? A gente volta a conversar com o Dr. Guerra, que é presidente da OAB de Jacareí. Dr. Guerra, a gente falou, o senhor já deixou bem claro para a gente aqui os vários tipos, né? Violência, abuso financeiro, violência psíquica, violência, diversas formas de violência, mas como que a gente pode identificar, né? Quais são os sinais que dão essa alerta, né? Para às vezes o idoso que está nos acompanhando, como identificar que ele está sendo vítima de violência? Para ser percebida pelo idoso, é toda vez que ele está sendo convidado, que ele está sendo comunicado que ele vai fazer alguma coisa que não é de iniciativa dele e que ele não tem a concordância. Então, se eu faço alguma coisa que eu não estou concordando, que eu estou cedendo, e quando é igual brincadeira, quando só um dá risada. Então, para aquele que está passando, ele passa a ser bullying. Para outro é brincadeira. A mesma coisa é o idoso. Aquele idoso que está cedendo aos pedidos dos netos, aos pedidos dos sobrinhos, para fazer empréstimo, para fazer alguma coisa, mudar de local. Então, ele está sendo violentado porque ele está fazendo uma coisa que ele não gostaria de fazer. Pelo lado do idoso, tem que ter o bom senso para saber as condições que aquele filho está oferecendo são as melhores que ele pode oferecer. Porque eu dou exemplo da minha casa. Minha mãe tem 88 anos, faz 89 anos agora em outubro. Ela tem a casa dela, está nos assistindo agora lá do Piauí, lá com meu sobrinho, acabou de mandar uma mensagem para mim aqui que está nos assistindo, Luísa Guerra. Então, qual que é a questão dela sair de casa? Que é a idade que ela já não pode mais dormir sozinha, mas ela tem o quintal, tem as galinhas dela lá, e minha irmã quer levar para a casa dela. Aí fala, filha, mas eu vou ficar morando num quarto? Então, por enquanto, nós estamos revezando alguém para dormir com ela, mas se a família não tivesse essa condição, o idoso também tem que ter essa contribuição daquela coisa que ele está fazendo contra a vontade dele, é uma coisa benéfica para ele. Agora, quando aquilo que ele está fazendo contra a vontade dele não é uma coisa benéfica, ele está sendo violentado nos seus direitos, está sendo violentado no seu dia a dia. Agora, para terceiros, você saber do terceiro, saber se seu pai, se a sua mãe, se a sua avó está sendo violentada, você tem que ter o cuidado como tem com uma criança. Se a pessoa não está querendo tomar banho, se a pessoa não está querendo tomar os remédios, se a pessoa está ficando muito quieta, se mudou o comportamento. Então, você tem que ter essa escuta e tem que ter esse tato para saber se mudou o comportamento dela e daí fazer uma investigação mais precisa. Isso que o diálogo é tão importante, né, doutor? Com certeza, o diálogo para ver se a pessoa mudou o humor, se mudou o comportamento. Daí, com a mudança repetida de comportamento, se você está com uma cuidadora nova, se você está colocando ele no local novo, você tem que já ficar alerta e começar a fazer uma investigação mais precisa. Perfeito. O nome da mãe é Luísa Guerra, que está assistindo Luísa a gente? Guerra. Então tá, já quero mandar aqui um abraço, né, dona Luísa, que está assistindo a gente lá do Piauí, isso mesmo. Floriano, Piauí. Como é o nome da cidade? Floriano? Floriano, Piauí. Tá só um pouquinho longe, né, doutor? Tá um pouco longe. Mas o bom é que a tecnologia ajuda a matar a saudade, né? Peço licença ao doutor Guerra, a gente vai para o intervalo rapidinho, mas voltamos já.
sabia que usar veículo público para fins particulares é crime? Em Goiás, o MPF denunciou o prefeito de Itaguaru por usar tratores do município para retirar entulho de área particular. Ele foi acusado de uso indevido de bem público. Além de perder o cargo, quem comete esse tipo de crime pode ficar impedido de exercer função pública por 5 anos. Quer mais informações como esta? Acesse facebook.com/mpfederal. Nove e meia da manhã, estamos de volta e começamos conferindo um pouco do trabalho dos vereadores no momento legislativo. Primeiro destaque de hoje do vereador Hernani Barreto, do Partido Republicanos. Ele enviou pedido de informações ao prefeito Isaías Santana sobre o impacto financeiro aos servidores públicos com a Lei Federal 173 de 2020, que congelou vencimentos e benefícios dos servidores públicos municipais. Próximo destaque de hoje, do vereador Luiz Flávio Dias, do Partido dos Trabalhadores, enviou indicações à Prefeitura pedindo estudos de viabilidade para implantar faixas de pedestre nos cruzamentos existentes na Avenida São João, ali na região das ruas Santa Helena e Octaviano Câmara. E último destaque de hoje, da vereadora Maria Amélia, do PSDB, ela enviou indicação à Prefeitura pedindo obras para a reforma da quadra e também revitalização de todo o espaço existente ali na Rua das Prímulas, na região leste da cidade, no bairro Jardim Primavera. Então, a gente ressalta que todas as informações sobre o Poder Legislativo você acompanha em nosso site, que é o jacareí.sp.leg.br. E a gente volta a conversar com o Dr. Guerra, presidente da OAB, para falar sobre a questão de violência contra a pessoa idosa. Doutor Guerra, agora vamos falar sobre as possíveis soluções, né? A família observou que que o idoso tem sofrido violência por terceiros, ou existe ali a própria vontade do idoso denunciar. Quais são os caminhos para poder, então, se proteger em relação a essa violência? Com relação às denúncias, né, nós temos o Disque 180, que aceita todas as denúncias, inclusive contra os idosos. O Conselho do Idoso, geralmente vinculado à Secretaria Social do município, tem o CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social, e o CRES, que é o Centro de Referência Especializado. O CRAS, geralmente, ele faz uma política preventiva, e o CRES faz uma política após a agressão. Então, tem essa diferença entre o CRES. Mas você, na dúvida, você pode denunciar para qualquer um dos dois que as providências serão tomadas. Tem as delegacias, você pode também. O Ministério Público, que é o curador dos incapazes, inclusive dos idosos, ele protege a coletividade de toda a sociedade, inclusive a coletividade dos idosos. Então, MP e a Defensoria. Aqui em Jacareí nós temos Defensoria. Você procura a Defensoria para te nomear um defensor, um advogado. Em Santa Branca, em Salesópolis, não tem defensoria, você procura a OAB. Então, as pessoas de Santa Branca, de Salesópolis e outras cidades que não têm a defensoria, a OAB nomeia. Onde tem a defensoria, quem nomeia a defensoria. Mas pode procurar a OAB aqui também, que a gente ajuda. Chega denúncias para a OAB, a gente caminha para os órgãos competentes. Então, o importante é procurar os órgãos competentes, todas as cidades têm. Na dúvida, procura a prefeitura.
Na dúvida, procura a OAB, se não tem, procura a delegacia. Então, procura algum órgão público, a Câmara de Vereadores, todo mundo denuncia. Mesmo que a pessoa não seja aquela entidade que resolva, mas ela é um meio de chegar à denúncia em quem de fato resolve. Guerra, o idoso que sofre a violência no núcleo familiar, né? Muitas vezes por parte dos filhos, dos netos, sente medo, claro, medo de fazer a denúncia, acha talvez que aquela situação ela acaba sendo normal, ou ainda tem medo de eu vou denunciar e para onde eu vou ser encaminhado? Como que eu vou ser protegido diante da denúncia feita relacionada ao próprio núcleo familiar? Esse é o grande dilema, esse é o grande desafio dos nossos administradores. Pela sua reportagem, o que nós assistimos agora? Os comerciantes não querendo pagar imposto, que vai diminuir a receita, e os servidores querem aumento, que vão aumentar a receita. Esse é o dilema do administrador. Aqui também nós temos a mesma situação, porque nós não temos abrigos suficientes para todos os idosos. Onde fica esse idoso? Nos casos excepcionais, os próprios juízes mandam que o abrigo acolha. Mas o poder público não tem essas condições. Mas o idoso, naquele momento, o promotor, a justiça, vai escolher o que é melhor para ele. É como guarda de criança. Independente da briga do casal, o foco é escolher o que é melhor para a criança. O idoso também é nesse sentido. Só que a denúncia não precisa ser feita pelo idoso, pode ser feita por qualquer pessoa. Porque o 180 é uma denúncia anônima. Você faz... E teve uma denúncia que chegou na OAB, nós mandamos um ofício, foram lá, o assistente social foi lá, viu a situação, conversou com a família e resolve. Né? Às vezes uma conversa, às vezes os familiares estão passando por um momento psicológico muito difícil, aí a assistência social dá uma guarita para toda a família e volta a ter paz, volta os familiares a ter um ambiente mais salubre, né? No dia a dia. Por exemplo, se eu, no caso, observar que tenho um vizinho que está passando por alguma questão de violência, eu também posso fazer essa denúncia, não precisa partir de dentro do núcleo. 180, liga lá na OAB, fala com o Ministério Público, com certeza alguma autoridade vai lá para fazer uma investigação mais profunda, mais precisa, mais detalhada, mais exclusiva, digamos assim. Doutora, é até importante a gente ressaltar que muitas vezes em relação à denúncia em relação à violência contra a mulher, mas em briga de casal a gente não mete a colher, tem aqueles ditados de que a gente não pode interferir na vida do outro, mas é necessário quando a gente observa casos de violência, porque um precisa cuidar do outro enquanto sociedade também. A sociedade ela tem que cuidar, uma sociedade da outra, para que tenhamos uma sociedade civilizada. Então, você não vai entrar na intimidade das pessoas, você vai proteger aquele que está sendo ofendido, que está sendo agredido. Isso aí é uma obrigação. Eu peço licença mais uma vez, a gente volta daqui a pouco para a gente finalizar a nossa entrevista. É um cuidando do outro, né, quando a gente fala em relação à denúncia. A Prefeitura de Jacareí, por meio da Fundação Prolar, realizou a cerimônia de entrega do termo de posse provisória de novos terrenos para 29 famílias da cidade. A ação faz parte do plano de reassentamento e realocação da área de risco que ficava lá no bairro Bela Vista 1. Os terrenos foram sorteados às 29 famílias que foram removidas de suas residências em março lá de 2019 devido ao iminente risco de deslizamento da área em que residiam no bairro. Desde então, a Fundação Prolar paga mensalmente um auxílio aluguel para essas famílias. Os lotes que serão doados pela Prolar têm cerca de 125 metros quadrados. Os contemplados terão direito também ao projeto de uma planta de casa popular, elaborado por engenheiros e arquitetos da Fundação, e também um subsídio financeiro no valor de até R$45 mil para a compra de materiais de construção. Os lotes estão localizados nos bairros Jardim do Marquês, Parque dos Sinos e também Jardim Paraíso. Então, a Fundação Prolar atendendo 29 famílias aqui da cidade. E a Fundação Cultural de Jacareí oferece assessoria para produtores culturais da cidade enviarem projetos para o edital do PROAC. E quem nos traz mais informações sobre o assunto é a Nayara Francesco. Nay, bom dia. Por favor, quais as informações?
Bom dia, Leilane. Bom dia a todos que nos acompanham. O PROAC já está com inscrições abertas, que é o Programa de Ação Cultural da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. E a Fundação Cultural daqui de Jacareí vai oferecer uma assessoria gratuita e online para os artistas da cidade que têm o interesse em enviar um projeto cultural. Ao todo, serão 6 encontros, todas as terças e quintas, das 8 horas da noite às 10 horas da noite, nos dias 15, 17, 22, 24 e 29 de junho e dia 2 de julho. As inscrições elas devem ser feitas por meio de um formulário online que está disponível no site da Fundação, no fundacalcultural.com.br. E atenção, são apenas 30 vagas para receber essa assessoria e essa prestação de serviço é exclusiva para moradores aqui da cidade de Jacareí. Após as inscrições, os contemplados, os participantes, eles vão receber todas as informações de acesso aos links das aulas e as metodologias que serão apresentadas durante esses encontros por e-mail. Para mais informações ou esclarecimentos de dúvidas, é só enviar um e-mail para a Diretoria de Cultura da Fundação, que é o diretoria-de-cultura@culturajacareí.sp.gov.br. Eu volto com você no estúdio, Leilane. Muito obrigada, Nay, pelas informações. A EDP, a empresa concessionária de energia para a região do Vale do Paraíba, realiza até o dia 30 deste mês um feirão para negociação de débitos. As regras incluem clientes residenciais, rurais, comerciais e também industriais. No período, os consumidores com contas atrasadas terão facilidades como a negociação em até 36 vezes, além da redução na entrada. Excepcionalmente, durante todo esse período do feirão, os clientes que já possuem débitos de parcelamentos de negociações anteriores também vão encontrar facilidades para o acerto e renegociação de suas contas. As negociações podem ser feitas no portal da EDP Online, que é o www.edponline.com.br, ou pelo aplicativo EDP Online, disponível para todas as plataformas de smartphone ou tablets, ou também por meio do telefone, que é o 0800 721 0123. 0800 721 0123. Importante ressaltar que na hora da negociação é preciso ter em mãos o número da instalação e também o CPF do titular da conta. Então, feirão de negociação da empresa EDP até o finalzinho deste mês. Aproveite aí, então, para poder renegociar suas dívidas. Bom, e a Secretaria de Planejamento e Governo apresentou em audiência pública a Lei de Diretrizes Orçamentárias para fixar e estabelecer as metas de investimento do Poder Executivo para 2022. Para fixar as metas e estabelecer as prioridades de investimento do Poder Executivo no município para 2022, a Câmara Municipal sediou audiência pública para a apresentação da Lei de Diretrizes Orçamentária. De autoria do prefeito Isaías Santana, o projeto da LDO orienta a elaboração da Lei Orçamentária Anual da cidade. Com estimativa de 1,23 bilhão de reais para o próximo ano, a LDO tem perspectiva otimista com a melhora no cenário atual da pandemia. Esse cenário vem sobretudo da expectativa de vacinação em massa da população, de a gente chegar no final do ano com a população em idade adulta vacinada, e com isso diminuir as restrições econômicas e recuperar a capacidade econômica, do município, do estado, do país e, consequentemente, a gente ter uma melhora da receita do município, já que a atividade econômica interfere diretamente sobre a receita municipal. A área da saúde se destaca com investimento previsto de 253 milhões de reais, que prioriza a contratação de médicos, reforma na UBS Flórida, além de aparelhamento e contratação para a unidade central. Para a educação, foi estimado cerca de 192 milhões de reais, que representa 25,9% do orçamento total da cidade. Parte deste valor será destinado para a construção de novas creches. E para o governo, a LDO prevê cerca de 99 milhões de reais, sendo grande parte recursos do CAF para investimentos além da terceira ponte.
Também temos uma obra grande de macrodrenagem, prevista mais de 50 milhões de reais, que é a macrodrenagem do Córrego do Tanquinho, que vai ajudar a resolver o problema de enchente do Emília, do Terras da Conceição, e também obras de revitalização urbana, como a Orla do Rio Paraíba e o Viveiro Municipal, que também estão em dependência de um acordo com o Ministério Público e Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Outras grandes destinações são Secretaria de Meio Ambiente, que deve receber 81 milhões, Infraestrutura, com 38 milhões, e a pasta de Assistência Social, com 31 milhões. O orçamento do esporte prevê cerca de 8 milhões e meio de reais em investimento para a construção do centro de treinamento e da pista de skate do município. Para o vereador Hernani Barreto, é possível atender às necessidades do município se o orçamento for melhor estruturado. Acho que o orçamento do esporte está muito tímido para uma secretaria que tem um papel fundamental. Eu acho que com o que tem, eu acho que está faltando projetos que envolvam secretarias, projetos mais complexos, otimizando gastos e fazendo mais. Eu acho que há possibilidade de fazer mais. O presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal, vereador Edgar Sasaki, acredita que o orçamento é realista para o momento que a sociedade está vivendo. Aí, pelo que eu vejo, ele está dentro do que está sendo feito todos os anos, né? Talvez haja algumas mudanças, talvez, né? Pequenas mudanças, né? Mas ele está dentro realmente do que está sendo planejado, né? Foi planejado o ano passado, de repente vai ser planejado para o ano que vem também. É isso, né? Então, mais informações você acompanha, né? Toda a audiência pública você acompanha também no nosso canal do YouTube, que é youtube.com/TV Câmara Jacareí. Finalizando a nossa conversa aqui com o Dr. Guerra, doutor, nosso papel enquanto sociedade para combater essa questão da violência, qual é? É só a denúncia? É cuidar um do outro? Como nós, enquanto cidadãos, podemos combater a violência contra a pessoa idosa? Aqui em Jacareí, o programa hoje está muito pontual para a nossa conversa, porque aqui em Jacareí agora está na hora, a LDO, é a hora de distribuir o dinheiro aí para os idosos, né? Então, os vereadores, e aí do esporte, construir mais prédio, então, onde que ficam os idosos aí nessa LDO? O momento é agora para a população e porque a política de atendimento ao idoso, ela se dá por meio de conjunto acumulado com ações governamentais e não governamentais. Então, para que nossa conversa aqui não fique no tom só pessimista, nós temos um exército de voluntários no Brasil que fazem trabalhos excepcionais. Aqui em Jacareí, a maçonaria, a OAB, o Rotary Club, desde o ano passado, faz plantões no supermercado pedindo alimento para as instituições de longa permanência, os asilos, né, popularmente chamando de asilo, mas agora a gente chama de instituição de longa permanência para idosos. Então, esse sábado agora estaremos aqui no supermercado São João, pedindo alimentos, e a gente distribui entre os idosos. O ano passado foram mais de 14 toneladas de alimentos e produtos de limpeza e higiene. Então, nós temos exércitos dos voluntários que fazem um serviço aí em prol dos idosos e as casas de permanência, de longa permanência, com a pandemia, ficaram impedidas de fazer os seus trabalhos. São todos grupos de risco, então ficaram mais necessitadas ainda de produtos de primeira necessidade, e a gente está tentando suprir com essas ações. Com relação à parceria município-sociedade, o município tem que criar uma política preventiva, porque é a política mais barata. Eu fui presidente da Associação Mártir de Natação por 6 anos aqui em Jacareí. Eu fui o presidente fundador, então nossa associação era só dos tiozinhos, cabelos brancos, que a gente brincava. E era uma briga na prefeitura para conseguir benefícios. E todos os anos a gente voltava a estaca zero, porque não tinha uma política de continuidade. Então a gente conseguia ônibus, conseguia uniforme, conseguia lugar para treinar, aí chegava no final do ano, entrava nas férias de janeiro, voltava em fevereiro, começava tudo do zero. Não tinha uma continuidade, porque não existe essa política. Então, quando começar a ter uma conscientização do poder público envolvendo a sociedade, porque a nossa população brasileira ela é muito voluntária. Eu estou presidente da OAB há 2 anos e meio, e todos nós somos voluntários. O presidente, o vice-presidente, o secretária adjunta, tesoureira, e mais 60 presidentes de comissões. Comissão do Idoso, Comissão do Meio Ambiente, todos voluntários.
e a gente percebe o quanto que as pessoas gostam de fazer o bem. É que, infelizmente, todas as mídias, todos os fake news são para dar ênfase às notícias pessimistas, às notícias negativas. Mas, como presidente da Associação Marcha da Natação, que eu fiquei 6 anos, todo mundo voluntário, e agora com a experiência de 2 anos e meio à frente da OAB aqui, com mais de 1.200 advogados, a gente viu quantas pessoas se empenham para fazer serviço voluntário. Quando o poder público enxergar e investir nesse público, ele vai ter um ganho muito grande, porque o voluntário, ele está ali, porque ele está fazendo um serviço que dá prazer para ele também, então o ganho é recíproco, e isso é muito bom. Só que, infelizmente, às vezes nós voluntários, esbarramos na burocracia das entidades públicas e deixamos de fazer serviços melhores. E também tem o abandono das pessoas. Eu, por um período, eu era voluntário para ir nos asilos, ler jornais para os velhos, para os idosos, aqueles que não enxergavam. E era muito triste, na hora das visitas, aqueles que os parentes não iam visitar, já ia tudo para um canto, assim, eu ficava muito... E a gente ficava lá conversando com eles, tentando levantar o astral. Então, tem que ter essa conscientização governamental e não governamental. E a política governamental ela tem que ser no sentido de fomentar na sociedade o prazer pelo voluntariado. Se isso acontecer, fica barato, porque nem todo velhinho é doente, nem todo velhinho é incapaz. Tem uns velhinhos aí turbinados, que a gente... Teve uma situação que aconteceu comigo na natação, que uma senhora começou a aprender a nadar com 61 anos. No ano seguinte, ela fez uma prova lá em Ubatuba de 1.000 metros, águas abertas, que a gente andava só em águas abertas, e ela chegou em primeiro lugar. Eu queria ser um artista para me descrever o brilho do olho dela, a sensação dela lá no pódio, pegando a medalhinha dela de primeiro lugar lá, com as 2 senhoras do lado ali, que chegou em segundo e terceiro, e uma outra mais feliz ainda, só por ter conseguido completar. E eu sempre falava nas minhas reuniões que eu tinha com o secretário de esporte, com a turma da prefeitura, que era muito barato esse trabalho, porque aquele velhinho, ele não estava na fila do SUS, ele não estava na fila da Santa Casa, ele não estava com depressão, ele estava vivendo. E isso é essa questão que o poder público tem que enxergar. E com relação ao dinheiro, a LDO está na hora, né? É hora de colocar aí, distribuir esse dinheiro para poder fazer um trabalho social, um trabalho público em prol dos idosos. Colocações importantíssimas e muito pontuais. Agradeço e peço só para o senhor reforçar quando que vai ser a arrecadação de alimentos no supermercado aqui no São João? Vai ser sábado agora, das 8 às 20 horas. O meu plantão será das 17 às 20. São plantões de 3 horas. Aí ficam 2 ou 3 pessoas em cada plantão de 3 horas. O meu vai ser das 17 às 20. Aqui no supermercado São João, do lado da igreja. O pessoal vai estar uniformizado para poder ser identificado? Está uniformizado, está com colete. E a gente apresenta um papel com os alimentos que estão precisando, mas pode doar qualquer um. A gente faz uma lista de quais são os alimentos que mais necessitam. A gente põe lá 10 opções. Álcool, fralda sempre. Fralda sempre. Álcool, fralda, taí, arroz, feijão. Aí depois nos reunimos no rota, dividimos todos os alimentos, todos os produtos. E aí os asilos, pela sua necessidade, a gente distribui para todos eles. E o que sobra para outras entidades. Perfeito, doutor Guerra. Muito obrigada pelas suas colocações pontuais, assertivas, por ceder um tempinho aí na sua agenda. Agradeço demais sua participação. Muito obrigado, o Guerra. Se encontra em breve aqui numa próxima oportunidade. Fique com Deus. Então é isso, gente. Aproveita para fazer a doação, no sábado, no supermercado ali no bairro São João, ao lado da igreja do São João. Então, se você puder, faz suas compras ali, também doa um alimento para quem está precisando. A gente fica por aqui. Ao meio-dia você confere a reprise desta edição do Bom Dia. E, claro, pode acompanhar todas as reportagens produzidas por nossa equipe por meio das redes sociais. Amanhã tem sessão ordinária ao vivo, a partir das 9 horas da manhã. E nós aqui no Bom Dia temos o encontro marcado na quinta-feira. Se cuide e até lá!